Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus, boa noite a quem está ao vivo, boa tarde, bom dia, quem sabe a quem está vendo a nossa gravação. Estamos aqui em mais um vídeo com a nossa proposta aqui de uma formação católica, né? Seminário de formação católica para leigos. Meus irmãos, nós estamos na aula 60, toda a aula de zero, né, de bola. A aula 50 foi a aula mais importante para mim do nosso seminário e recomendo a todos que assistam a aula 50, aonde a gente traça todo o plano desse seminário, tá? Nessa aula 60 eu quero falar de algo importantíssimo, que é o crescimento espiritual. Deixa eu colocar aqui o título. Deixa eu colocar o título aqui na descrição. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos começar com uma oração. Nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Vamos fazer uma breve oração para começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te exaltar, Senhor. Te glorificar, Jesus, por todos os bênçãos que o Senhor derrama, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos, o Senhor está ali, junto a nós, Senhor, cuidando de nós. Pedimos nesse momento, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo, para que esta formação seja frutuosa para todos que assistirem. Inspira-nos, Senhor, de forma que tudo seja aproveitado para a honra e glória do Teu nome e para a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal do Evangelizar Nossa Missão. Estou vendo o comentário de vocês. Eu não consigo ver aqui quantos estão ao vivo, infelizmente. Né? No Instagram ainda temos 3. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre crescimento espiritual. Meus irmãos, essa é a aula 60, então já tem 60 aulas aí. Convido a todos a acessar o nosso YouTube e conhecer as outras aulas. Vou repetir aqui a aula 50, a principal aula, a aula 50. Não deixem de assistir, vão lá no link aí, lá no YouTube e assistam a aula 50, onde eu traço todo o objetivo desse projeto e por que ele é importante para você. Tá bom, meus irmãos? Então vamos falar de crescimento espiritual. E antes disso eu vou falar um pouco para vocês entenderem a minha caminhada, né? Comecei a caminhada na igreja e tal, participando de vários movimentos, participei de muita coisa dentro da igreja, muita, Legião de Maria, Cursílio, Renovação Carismática, grupo de jovens, liturgia, enfim, música. Já participei de muita coisa, ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, de muita coisa. Tem mais coisa, a gente não lembra aqui. Eu tenho... Enfim. Meus irmãos, em todo o tempo a gente viu que a espiritualidade, a santidade é essencial. Então, nesse seminário aqui, a proposta não é só conhecimento bíblico, porque é o seguinte... Conhecer o que está escrito na Bíblia é fácil. Não é tão fácil, mas é muito fácil. Mas você praticar, né, é muito mais importante. Então, é melhor uma pessoa analfabeta que grava um versículo no seu coração e pratica do que aquele letrado que conhece a Sagrada Escritura do início ao fim e não a pratica e não a vive. Aí ela se torna letra morta. E a Bíblia não foi feita para estar num livro. Ela é a mensagem de um Deus vivo para nós, para que nós possamos vivê-lo. Então, precisa se tornar vida. Por isso é importantíssimo a espiritualidade. Não só a vida de oração. Quando a gente fala espiritualidade, pessoal, conhecimento é importante, mas oração e ação é essencial. Infelizmente, existe várias tendências na igreja de exaltar demais uma coisa e abandonar outra. Vou dar um exemplo.
Tem gente que acha que só oração basta. Não, não precisa ler, estudar, conhecer, não precisa disso não. Isso aí a pessoa fica soberba. Tem que só rezar, tá errado, tá? Não, não adianta rezar, tem que praticar. Tem que ser casto, tem que viver as virtudes. Não, tem que rezar também. Não basta ser praticar, até porque você não vai conseguir ser fiel à palavra de Deus sem oração. A oração é essencial. Então a oração e a prática. Tá? Só que também não se sustentam se você não tiver o conhecimento de Deus. Então não é para rejeitar o conhecimento. E também só o conhecimento não basta. Tem que ter, não basta também o conhecimento e praticar. Tem que ter um relacionamento com Deus, tem que ter oração. Entendeu, meus irmãos? Essas três coisas são essenciais. A oração, a prática e o conhecimento de Deus. A gente fala um pouco disso lá na aula 50, né? Três coisas são necessárias à salvação: conhecer o que se deve crer, conhecer o que se deve praticar e conhecer o que se deve desejar. Então eu preciso conhecer aquilo que eu preciso acreditar, aquilo que eu preciso viver minha vida de oração e aquilo que eu preciso praticar. Beleza. O conhecimento da doutrina católica você consegue hoje com muitos livros aí, o site do Padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, a Leteia, tem muita coisa riquíssima na internet. Tem muito lixo também, tem muita coisa misturada com coisa que não é da igreja, infelizmente, mas com um pouquinho de cuidado você consegue filtrar os sites fiéis à igreja, tá? E livros e documentos. Então, o conhecimento da doutrina hoje está muito mais fácil, né? Na minha época, quando eu comecei lá em 93, 94, né, era muito difícil. Eu não tinha internet, a gente tinha que ir lá na capital para poder comprar. Eu moro em Guarapari, tinha que ir lá na capital em Vitória para poder comprar o livro. Tudo era caro, o livro era caro, o ônibus para ir, para voltar, não tinha acesso, a gente não tinha acesso. Hoje, pelo amor de Deus, quantos livros traduzidos, quantas coisas maravilhosas que só existem em outras línguas e que já está ainda há muito mais a traduzir. Mas assim, hoje nós já temos riquezas extraordinárias. Então o conhecimento ele é necessário, mas a vida de oração e a prática também. E os santos deixaram um caminho para nós. Perceba o seguinte, eu vivi a minha vida, não, a gente só tem que se converter aí, vão rezando, vão lendo a Bíblia, e aí vão que vai, né? Vão que vai. Geralmente a nossa vida é assim. Vão rezando, vão escutando, vão tentar viver. Beleza, não tem problema ser assim, mas não tem problema ser assim, tá? Deus cuida de nós, Deus nos conduz. Se a gente tiver o ouvido atento, a gente consegue ouvir o Senhor, e a gente vai estudando a palavra de Deus, vai buscando praticar, o Senhor vai nos guiando. Dá para ser, esse é o caminho que Abraão trilhou, né? Que os primeiros cristãos trilharam, é a providência. E você está caminhando na divina providência, né? Na formação da divina providência. Beleza, meus irmãos? Mas aí, existe pessoas que trilharam um caminho de santidade, trilharam um caminho de oração, ok? Que são os santos. Vocês concordam comigo? Os santos, a igreja demora anos aí para aprovar. Não só aquele milagre lá do santo, mas também tem que ter uma vida ilibada, uma vida que corresponda mesmo a uma santidade. E há os santos que a igreja reconhecidamente diz que eles chegaram aos cumes da santidade, né? Aos cumes da santidade. Nós temos alguns santos que chegaram aos cumes da santidade. E eles são exemplos seguros para nós os imitarmos, para nós aprendermos com ele. Então a vida dos santos, conhecer a vida dos santos é a primeira coisa na formação de um católico. Conhecer a vida de homens como nós, carne e sangue, pecador, cheio de erro, cheio de falhas, e né, ignorando tanta coisa, conseguiram encontrar um caminho de santificação. Seguir esses homens é um atalho para a nossa santificação. É necessário, beleza?
Só que a maioria deles trilharam esse caminho, morreram e não deixaram muita coisa escrita para nós, né? Deixaram alguma admoestação, alguma coisa, beleza. Mas alguns, olha aqui que maravilha. Alguns não só deixaram o testemunho da vida dele, mas deixaram o mapa da santidade. Deixaram qual é o caminho de santificação. Qual é o mapa do tesouro, o mapa do caminho, né? Entre eles a gente pode citar aqui Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, né? Na sua simplicidade deixou sim, né? São Tomás de Aquino, São João da Cruz e muitos outros. E muitos homens e mulheres de Deus que eu nem vou citar aqui, mas deixaram coisas maravilhosas, e homens e mulheres que ainda não estão nos altares, que não foram ainda reconhecidamente santos, mas foram homens e mulheres santos, estão no céu, porque você vê as obras que eles deixaram. Beleza, meus irmãos? Então esses deixaram para nós um caminho traçado, um atalho. Ora, se eu quero buscar a Deus e tem alguém que já passou, né? Santo Agostinho, gente. Santo Agostinho, ele foi de várias seitas, ele foi pai solteiro, vivia na gandaia, se converteu e se tornou um dos maiores teólogos da história da igreja. Um dos maiores teólogos, ele e Tomás de Aquino, os dois pilares da teologia. Então conhecer, o Santo Agostinho deixou coisas gigantescas escritas, são livros e mais livros, são páginas e mais páginas. Um homem do ano 300, do ano 400 lá, meus irmãos, escreveu muito, muito. São Tomás de Aquino também deixou para nós. Então assim, são riquezas extraordinárias. Nossa igreja tem uma riqueza extraordinária. E desde que eu fui me debruçando e conhecendo essas coisas, eu fui, gente, isso aqui eu preciso, isso aqui é maravilha demais, isso aqui é bom demais. A gente precisa levar isso para as pessoas. E essa é a proposta do seminário, tentar trazer isso de forma mais simples. Mas vamos, né? E aí, um certo grau da minha caminhada, assim, na providência, né? Eu fui fazer um curso de filosofia. No curso de filosofia, me foi indicado este livro aqui maravilhoso. Compêndio de Teologia Cética e Mística, do Tanqueray, Padre Tanqueray. Um livro católico, né? E aí, meus irmãos, a coisa mudou. Por quê? Aqui eu descobri que houveram santos que deixaram para nós um mapa do caminho da santidade. Então esse livro maravilhoso, que eu só tinha em PDF na época que eu fiz lá um cursozinho de filosofia, uma introdução, não fiz o curso de filosofia, fiz uma introdução só. E aí quando eu descobri isso aqui, eu falei, opa, vou parar aqui, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Há muitos anos eu estudo isso aqui. Há muitos anos eu leio Imitação de Cristo. Há muitos anos eu leio, né, os livros de espiritualidade, né, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né, e tantos outros. Mas espera aí, isso aqui é o que eu sempre quis. Então eu descobri aqui, meus irmãos, que existe um caminho de santidade. Um caminho que o Padre Tanqueray mostrava como que eu era desde a minha conversão. Ele me mostrava como que eu era, como que eu pensava, os erros, as falhas, os acertos, mostrava o caminho certinho. E como que Deus foi, e como que Deus agia. Como que Deus age nas almas que estão nos primeiros estágios da conversão. Aí depois tem um segundo estágio, depois tem um terceiro. E como que Deus age, como que Deus responde, como que Deus se comunica. E eu vi, caramba, alguém... E aí ele foi falando, tem santo disso. E aí, no início, ele conta a história da espiritualidade. Desde os apóstolos. Desde os apóstolos. Aí vem no ano 200, no ano 300, no ano 400, os padres do deserto, os grandiosos padres do deserto, os monges, os primeiros psicólogos da humanidade são os padres do deserto. Tem o livro do O Céu Começa em Você, né? Muito bom, que fala sobre os padres do deserto.
tá? Gente, e aí eu descobri um tesouro. E aí eu falei, gente, é isso aqui que eu preciso entender. Quem sou eu e quem é Deus? A grande questão que São Francisco ficava noites e mais noites orando, Senhor, quem és tu e quem sou eu? E aí, meus irmãos, fui pesquisando, fui lendo, fui estudando e aí eu descobri algo maravilhoso, né? Aí eu descobri Santa Teresa d'Ávila, e aí eu descobri, né, toda a escolástica, né, os dominicanos, São Tomás de Aquino, né, Antônio Roio Marim, Padre Garrigou Lagrange, Padre Arintero, São Francisco de Sales, entendeu? E aí, meus irmãos, existe aí qual a razão desse vídeo aqui? Falar para vocês o seguinte: existe um caminho de crescimento espiritual. Um crescimento espiritual que é aqui, ó, quem está aqui conosco? Jacinta, Neide, Marisa, que comentou aqui, ó, quem entrou aqui? Josiane, Gleice Vânio, né? Ana Diran, Dene, Márcia, Creuza, vocês todos. Nós praticamente temos o mesmo caminho a trilhar na santidade. Claro que cada um tem uma história, cada um tem um temperamento, uma personalidade, cada um tem o seu contexto de vida que é completamente diferente do outro, mas a dinâmica da caminhada, da santidade, do modo com que a nossa alma, né? A nossa alma lidar com Deus e como que Deus age na nossa alma, existe um caminho parecido, um caminho, vamos dizer assim, qual a expressão que eu poderia usar? Um caminho comum. Por quê? Porque existe um Deus que trabalha de forma uniforme, com objetivos uniformes. Tá? Dentro dos nossos contextos variados, das nossas histórias de vidas diversas, mas existe um mesmo Deus trabalhando em nós para nos levar ao mesmo objetivo. Então existe um caminho. Então Santa Teresa d'Ávila, ela chamou, usando uma parábola, né? Usando uma simbologia das moradas. Ela fala que nós temos 7 estágios de moradas. Que Deus, na sua profundidade, habita dentro da nossa alma. E a gente vai entrar nas moradas desse castelo. Então nós temos 7 tipos de morada. As primeiras moradas são os primeiros estágios de conversão. Isso aí, Gleicivânio, via purgativa, iluminativa e unitiva. Você já está por dentro, né? Eu estou falando aqui para quem nem conhece. Tem gente que vai... O Gleicivânio está comentando aqui, gente. Via purgativa, iluminativa e unitiva. São os 3 grandes estágios da vida mística, né? E aí muitos vai falar, que purgativa? Purgatório? Não. Eu vou falar de uma forma bem mais simples, tá, Gleicivânio? Bem mais simples para o povo entender. E aí, eu lendo essas coisas, né? Tive acesso a algumas obras e eu falei, eu preciso estudar isso. Eu preciso levar a sério isso, até porque eu ajudo outras pessoas, né? Ajudo outras pessoas aí a buscar essa santificação. Então, eu não posso falar da minha cabeça. Eu não posso chegar para uma pessoa que está buscando Deus, que está buscando vida de oração e falar dos meus achismos. Como infelizmente hoje virou mercado essa questão da formação espiritual. Filoteia, maravilhosa Filoteia, né? Eu tenho aqui Filoteia da minha biblioteca católica, né? São Francisco de Sales é extraordinário, né? Filoteia, o primeiro, e o segundo, continuação, Tratado do Amor a Deus, tá? Mas aqui, hoje eu vejo, tem uma galera aí até coach espiritual, fiquei sabendo aí que tem, entendeu? Pessoas que não estudam sobre o que é espiritualidade, cara. Nunca leram Antônio Roio Marim. Nunca leram Antônio Roio Marim e quer agora se posar de coach espiritual. Porque fez um cursozinho de coach aí. Gente, tá ridículo. Tá ridículo. Mas enfim, eu não tô aqui para criticar quem tá fazendo besteira. Eu tô aqui para auxiliar quem queira trilhar o caminho de direção. Meus irmãos, então, tem aqui Antônio Roio Marim. O meu diretor espiritual falou, ó. O melhor livro para você trilhar o caminho é esse aqui.
tá? Teologia da Perfeição Cristã, tá? Da editora Magnífica, tá? Antônio Roio Marinho. Agora, são livros grandes, tá? Antônio Roio Marinho aqui tem 950 páginas, tá? São livros grandes para quem gosta de estudar teologia, tá? O Tanqueray, que foi o primeiro que me indicaram, né, lá no curso de filosofia, tem 637 páginas. E além de outros, Garrigou Lagrange também vai tratar disso, as 3 idades da vida interior, tá? Eu tenho aqui, são 2 livros, tá? O outro tomo 1 e tomo 2. Então são livros bem grossos. E aí eu pensei, poxa, a gente precisa trazer isso de uma forma acessível às pessoas, que levasse as pessoas a conhecer essas maravilhas sem precisar ler essas 900 páginas, essas 800 páginas. Então o que falta hoje em nós é justamente isso, né? Essa espiritualidade, essa busca, e pessoas que possam pregar sobre isso, pessoas que possam pregar mostrando o caminho, que existe um caminho. Eu não sabia que existia um caminho, eu só sabia que eu tinha que rezar e ler a Bíblia. E ler a Bíblia. Não, é muito mais. A Bíblia é o ápice. Então a Bíblia é o topo. Então, claro que eu tenho que começar, não estou desmerecendo a Bíblia, pelo amor de Deus, mas existe livros que me auxiliam a viver a Sagrada Escritura com muito mais profundidade e segurança do que eu seguir a minha cabecinha, porque pegar a Bíblia, meus irmãos, e interpretar com essa cabecinha aqui é problema. É problema. Agora, eu seguir aqui com o pensamento da igreja, com segurança, não, isso aqui a igreja diz isso, aí é outros 500, os santos, né? Os místicos, pessoas que deram a vida, né? O caminho é muito mais simples, né? Tem uma história de um filósofo que fala, né? Aquele que erra, né? Aquele que cai, erra e corrige, aprende e corrige, é um cara inteligente, né? Caiu, errou, levantou, aprendeu e não erra mais. Aquele que aprende com o erro do outro é muito mais sábio, porque ele vê o outro caindo, errando, né? E aprende. Então, nós temos homens e mulheres que trilharam esses caminhos, que exageraram na vida de oração, que erraram na busca da conversão, que acertaram e deixaram esse caminho trilhado, tá? Então, toda essa gama, né? Tem esse livro aqui, ó, Grandes Mestres da Vida Espiritual, do Padre Antônio Roio Marinho. Ele é o que eu estou lendo agora, né? Porque aqui eu vejo a história da espiritualidade, desde a época de Jesus. Então ele resume tudo que Jesus ensinou sobre espiritualidade, os apóstolos, São Paulo, e aí agora ele entra nos padres apostólicos, nos padres apologetas, né? E vai para os padres do deserto, e vai Santo Antão, e vai percorrer até a escolástica, até agora a igreja, até a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, tá? Então, eu estou fazendo aí um plano de leitura aí que vai durar uns 2, 3 anos. E aí eu sempre busquei, poxa, eu precisava de um livro que resumisse essas coisas para eu poder indicar para as pessoas, para elas terem acesso, né, a estas coisas. O livro eu separei, mas eu acho que eu deixei lá na mesa da cozinha. Meu amor, se você puder trazer aí para mim, o livro está na mesa da cozinha. Eu mostrei para Francesca. Ah, não, tá aqui, eu trouxe. Tá aqui, eu trouxe. Então, eu conheci esse livrinho aqui, eu comecei a divulgar, fiz até um vídeo lá no meu YouTube, né, as 3 vias e as 3 conversões. É um resumo, né, pequenininho esse livrinho, é um 100 páginas, tá? Pequenininho, da editora Permanência. Ele resume esse livro aqui, ó, esses 2 tomos, tá? Então ele resume esses 2 tomos. Muito bom, compactado aqui de uma forma maravilhosa, mas na linguagem, né, do Garrigou Lagrange. Aí nós temos Eu Descobri um Tesouro,
E aí vem agora, eu descobri um tesouro. Um livrinho. Ah, tá, tem esse aqui. Antes de eu falar desse. E aí eu descobri esse aqui. Tá? A Satisfação do Desejo. Ralph Martin. Ele fala também dos estágios da vida interior. Tá? Então, ele foca em alguns santos específicos. Tá? Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales. Principalmente Santa Teresa d'Ávila e São Francisco de Sales. Tá? Tem mais alguns santos que ele foca. Então aí ele traz para nós também de forma resumida. Mas também é um livro que vai ter lá suas 400 páginas, né? E aí, meus irmãos, eu encontrei o livro que eu estava buscando até o momento que eu estou lendo ele. É esse livro aqui, ó, Santidade para Todos. Flávio Crepaldi. Descobrindo as Moradas Interiores. Editora Canção Nova, tá? Por que eu estou mostrando esse livro? Porque eu estava buscando um livro que falasse na linguagem do povo, na linguagem simples, que fosse compactado e resumisse os escritos dos santos. Eu estou quase na metade do livro, eu estou encantado, tá? Eu recomendo muitíssimo, parece que já esgotou já na Canção Nova, tá? Então, esse livro é um manual de santidade. Esse livro eu recomendo como prioridade. Sabe por quê? Porque é importante você conhecer o mapa do caminho. O mapa de onde você quer chegar. Isso aqui é um mapa para a vida toda, tá? Resume esses livros todos que eu mostrei para vocês. Então, você conhecer tudo compactado para que depois você vá aprofundando, ok? Então, eu recomendo muitíssimo. Consegui entrar em contato com o autor e vou fazer uma live com ele amanhã, tá, meus irmãos? Então já estou convidando vocês aqui e vou pedir para vocês divulgarem. Hoje, espero que hoje ainda eu lance aí uma imagem aí divulgando, tá? Consegui conversar com o Flávio Crepaldi e a gente vai conversar amanhã às 20 horas. Amanhã vai ser às 8 horas da noite, não vai ser às 10, tá? Vai ser às 8 horas da noite. Eu vou conversar com o autor desse livro e a gente vai falar sobre esse livro. Então, nessa live aqui hoje, eu queria apresentar para vocês que existe um caminho espiritual. Um caminho espiritual a ser trilhado. Existe graus de oração, né? Tem um livro aqui do Padre Arinteiro, ó, Graus na Vida de Oração. Existe graus na santidade, né? O Tanqueray vai falar. Em primeiro lugar, viver os mandamentos. Mas não basta viver os mandamentos. Viver os mandamentos é tentar salvar-se. Mas Jesus não pediu só a salvação. Jesus quer que a gente seja santo. Lembra? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. E aí a santidade já entra nas virtudes, nos conselhos evangélicos, né? Nas bem-aventuranças, nos dons do Espírito Santo. Então, e aí vem os graus, e aí vem a segunda morada, as terceiras moradas, as quartas moradas de Santa Teresa, e a gente precisa meditar e refletir sobre as grandiosas virtudes, né, que tanto se debruçou sobre elas São Tomás de Aquino e tantos outros santos. Então, meus irmãos, existe um caminho a ser trilhado. O problema é que muitas vezes a gente fica meio desorientado, a gente vai na providência, mas às vezes a gente está lá na frente, por uma misericórdia de Deus, a gente está num grau de oração já lá na frente, e às vezes a nossa atitude tinha que ser X, Y e Z, mas por falta de conhecimento, a gente erra e volta lá atrás. E volta lá atrás nos graus de santificação, porque a gente não sabe. Mas tem milhares de santos que trilharam o caminho e deixaram o mapa. Deixaram tudo escrito, meus irmãos. Você não precisa quebrar tanta cabeça. Eles deixaram para nós o mapa do tesouro, o mapa do céu, de forma muito mais simples. Me entendo aí né? Talvez alguém fique bravo aí que eu não estou falando da Bíblia. Tem sempre um que fala, né? A Bíblia, ele é o livro principal. E é da Bíblia que nasce tudo isso aqui que a gente está falando. É das Sagradas Escrituras, da revelação de um Deus vivo, de um Deus real, né? Tem esse livro aqui do Arinteiro, ó, A Evolução Mística, né?
O pessoal do Centro Dom Bosco publicou essa preciosidade, a evolução mística. Então, são coisas que eu estou debruçando não para mim, não só para mim, mas para servir, para poder trazer para vocês aí um pouco desse conhecimento. E aí eu conheci o Flávio Crepaldi, ele tem vários vídeos lá no Instagram dele, ele está dando curso sobre o livro. Então eu recomendo muitíssimo a vocês, tá? Esse é o recado de hoje, é um recado só introdutório, tá? Eu estou dando uma formação sobre o crescimento espiritual para a Missão Ana, e aí a gente está mergulhando mais profundo, eu dando passo a passo. Depois aqui eu vou dar algumas aulas sobre isso. E aí a gente vai falar por que existe crescimento espiritual, onde que está nas Sagradas Escrituras. São Paulo apóstolo fala desse crescimento, desses estágios de vida de oração, de santidade. O próprio São Paulo fala isso, Jesus deixa claro isso. Então a gente vai ver aí mais para frente em outras aulas isso aí, tá bom, meus irmãos? Então, por hoje, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Existe um crescimento espiritual querido por Deus, tá? E a gente precisa entender o que é isso, como que Deus quer, em que estágio eu estou, qual é o ideal, o próximo passo que eu devo fazer, qual é o passo ideal para eu acertar mais e errar menos. O que eu devo fazer nesse estágio? O que está me faltando? O que eu preciso tirar de excesso? Né? E isso para leigos, tá, meus irmãos? Não estou falando de coisa aqui para monge, para padre. Não, esse livro aí é para monge, é para padre. E o Alessandro tá doido aí trazendo esses negócios aí. E estão querendo enfiar na cabeça. Eu sou casado, eu tenho filho, eu não posso isso aí. Meus irmãos, muito pelo contrário. Esse livro foi feito para nós. Esse livro aqui foi feito para nós. O próprio Antônio Roio Marim fala isso. Eu agora não tô, eu anotei aqui, né? 1 e 2, ó. Ele próprio fala: esse livro foi escrito para nós casados, leigos, tá? Que buscamos a santidade. Então, não é coisa de padre, monge que eu tô querendo enfiar, trazer aqui não. É coisa para nós que trabalhamos, estudamos, temos filho, casa, economia, dinheiro, um monte de coisa. Existe um caminho de santidade para nós. Inclusive na vida profissional, na vida política, na vida financeira, né? A gente vai falar isso mais para frente. Mais para frente também eu quero fazer uma série, né, sobre política na visão católica, fiel à igreja, mais para frente. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero finalizar essa live convidando vocês para amanhã, que vocês convidem mais pessoas, que vocês divulguem. Eu vou divulgar aí, porque amanhã nós vamos conversar com o autor desse livro maravilhoso, Santidade para Todos. Tá bom? É isso aí. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esta reflexão. Abençoai, Senhor, que nós possamos verdadeiramente nos comprometer, Senhor, e levar a sério a nossa vida espiritual, Senhor. Não se trata de coisa só menos, de coisa pouca coisa. Se trata da nossa vida eterna. A gente precisa ser compromissado com a nossa vida espiritual, levar a sério essa busca pela santidade, pela busca do crescimento, um crescimento verdadeiro, um crescimento real. Ensina-nos, Senhor, e mostra-nos instrumentos e ajudas para que a gente possa trilhar esse caminho com consciência e verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe, meu irmão. Shalom, até amanhã.